Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor, obrigado mais uma vez por estar aí assistindo a nossa segunda aula de discipulado. Eu chamo rápido discipulado, né? Uma aula rápida, quickly, rapidinho, para poder a gente não perder tempo, porque o batismo está se aproximando e eu queria deixar você bem firme, bem decidido naquilo que você quer. Por isso estamos dando essas aulas, essas videoaulas rapidinho, para que você possa ter uma noção do discipulado. A primeira aula nós aprendemos acerca de viver uma nova criatura, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E agora nós queremos falar sobre igreja, o que é igreja, para que serve igreja, por que eu estou na igreja. É importante você ter noção disso. Você que é novo convertido, você que aceitou Jesus, você que agora vive uma vida voltada para o serviço da igreja, você que quer batizar e ser membro do corpo de Cristo. Então, entenda-se que igreja, a primeira definição para a igreja, ela vem de uma palavra grega que se chama eclésia, que do original quer dizer uma assembleia, uma reunião, um grupo de pessoas. E essa é a primeira definição de igreja, não é? Não esqueça que a palavra eclésia, ela era muito utilizada nas assembleias extraordinárias, nas reuniões que se faziam antigamente. Então, na verdade, a palavra igreja quer dizer assembleia ou reunião. Teologicamente, ela é conhecida como um povo chamado para ser uma comunidade, tá certo? Teologicamente, igreja quer dizer eclésia, que originou-se num grupo de pessoas que foram chamados para fora, ou seja, saíram de dentro do mundo para viver no mundo, mas fora do sistema do mundo. O apóstolo João disse, não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há. Estamos no mundo, mas não devemos nos pegar às coisas do mundo. Por isso que chamamos as nossas assembleias, as nossas reuniões de eclésia, de igreja, tá certo? Que é uma comunidade, um povo chamado para fora, um povo chamado para ser uma comunidade diferente, tá bom? Por isso que nós somos igreja. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27, diz o seguinte: portanto, qualquer que comer capítulo 12, versículo de número 27, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12 e 27. Vós sois o corpo de Cristo. A Bíblia nos diz também em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, que ele edificou a igreja. Ele, num diálogo com Pedro, ele estava dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. E entenda-se que o nome Pedro vem do original, que quer dizer Petrus. Petrus, não é? Do latim, que quer dizer fragmentos de pedras, pedaços pequenos de pedra. Petrus, Pedro. Mas Jesus, ele é a rocha principal, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Então Jesus estava dizendo a Pedro, conversando com ele: Pedro, Pedro, tu és fragmento de pedra, tu és pedregulhos, tu és pequenas pedras. E sobre esta pedra, Jesus dizendo para ele próprio, com ele próprio, sobre esta pedra, Jesus dizendo, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, a eclésia, ela foi edificada em Cristo Jesus. Então que você possa guardar essa palavra, sabendo que igreja é eclésia, assembleia, reunião, sabendo que a igreja foi fundada por Jesus. E também para quê, pastor? Nós precisamos da igreja, de estar na igreja. Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16 diz que na igreja a gente tem paz uns com os outros, a gente vive a justiça de Deus. A Bíblia diz que nós, na igreja, a gente se comunga, se reúne, dar graças a Deus. Gálatas 3, 15 a 16, você vai ver que na igreja a gente canta salmos, canta hino e vive uma vida de gratidão a Deus. Isso é igreja, é para isso que a gente se reúne. O apóstolo, escrevendo também aos Hebreus, o escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele diz que
nós não devemos de nos reunir como igreja. A Bíblia diz, não deixei a vossa congregação, não deixe de reunir, como é costume de muitos, aqueles ímpios, aqueles que não querem igreja. Então, a igreja é uma comunidade que foi separada para se reunir, e reunindo a gente tem paz um com o outro, reunindo a gente tem comunhão um com o outro. Então, igreja é eclésia, fundada, edificada com Jesus, para anunciar o evangelho, para anunciar as virtudes e também vivermos dentro da igreja em comunidade, sabendo lidar uns com os outros, porque o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que cada membro tem a sua função. Nós somos como se fosse uma família, temos que saber lidar com todo mundo, cada um com uma característica diferente da outra. Então, igreja é para isso, é para a gente saber estar em comunhão um com o outro, independente do temperamento, característica, personalidade. Essa história de dizer que deixar de ir para a igreja porque lá só tem o que não presta, eu sou o primeiro dele. Eu sou o primeiro dele. Então a igreja é um lugar onde eu aprendo a viver em paz, é onde eu aprendo a me alimentar da palavra de Deus, porque Paulo aos Colossenses capítulo 3, 15, 16, ele também diz isso, que a palavra de Deus habita em vós. Então se eu estou na igreja, eu estou me alimentando da palavra, eu estou cantando hino, eu estou vivendo em paz e estou vivendo com Cristo Jesus até aquele dia em que eu habite com ele. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os corpos, nós somos o corpo, cada um com sua finalidade, cada membro com sua finalidade, tá bom? Aprenda isso e viva uma vida debaixo da graça de Deus. Discipulado para poder aprender a viver no meio da comunidade. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.